No dia 30 de março de 2010, aconteceu uma grande movimentação aqui na região de Criciúma, envolvendo uma força-tarefa do Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, chamado o GAECO. Esta ocorrência acabou com a prisão de 3 pessoas aqui da nossa região, o Wilson José de Souza, o Jair Pérez Raupe e o José de Oliveira. Essas pessoas, na oportunidade, eram acusadas de ter formado uma quadrilha, essa era a palavra utilizada, que falsificava a documentação, facilitando a ida de pessoas para os Estados Unidos. Passaportes, documentos falsos, etc. e tal. Acontece que esta prisão ela foi revogada, eles estão em liberdade, os 3 estão em liberdade, mas quem vai contar um pouco dessa história que traz de volta ao convívio familiar as 3 pessoas é o advogado Dr. Jefferson Damin Monteiro. Doutor Jefferson, a gente sabe do trabalho da sua equipe de advogados aqui na cidade de Criciúma e que está logrando um êxito muito grande, que é retirar do presídio de Santa Augusta essas 3 pessoas aqui da nossa cidade. Isso aí realmente é uma grande vitória de uma equipe de advogados? Como é que vocês conseguiram descobrir esse furo e trazer de volta ao convívio social os 3 rapazes? Bom, Beto, todo o trabalho se iniciou, né, logo 2 dias após a prisão dos meus clientes, e aí partimos do princípio de que, desde o início, desde a portaria, desde todos os atos praticados, a gente sabia da existência, suposta existência, de crimes de competência federal, cujas infrações de competência da Justiça Federal, cujas infrações só poderiam ter sido apuradas e autorizadas pela autoridade competente, que no caso seriam Polícia Federal e Juiz Federal, respectivamente. Pois todo o processo, as interceptações telefônicas, buscas e apreensões, prisões temporárias e preventivas, que são procedimentos incidentais, foram autorizados pela Justiça da Comarca de Içara, cujo juiz, o mesmo que decretou esses atos, no dia 19 de abril se declarou incompetente, após a análise do inquérito policial, para o processamento e o julgamento, né, dos meus clientes. Desde então, a gente já tinha feito o pedido para que ele se reconhecesse incompetente, ele acolheu o pedido e encaminhou os autos para a Justiça Federal. Porém, não revogou a prisão, né, dos 3. E aí, a partir de então, a gente, com mais afinco, trabalhou no sentido de tentar revogar essas prisões, antes mesmo que o juiz federal as revogasse. E aí, habeas corpus, impetramos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no TRF e também no STJ, em Brasília. Mas foi o próprio juiz, Dr. Daniel Raup, que na última sexta-feira, acolhendo uma das teses do nosso pedido, revogou as prisões, mas antes ele anulou todos os atos praticados pelo juiz de Içara e também todos os atos praticados pela Polícia Civil, pela polícia, pelo GAECO, né? A toda evidência, desde o início, se sabia da existência de infrações de competência da Justiça Federal e, em razão disso, por ser exclusividade da Justiça Federal e da própria Polícia Federal a sua investigação, o juiz federal anulou toda a operação imigração. O que nos preocupa é que, do conjunto probatório, que é todo nulo, há e-mails encaminhados por pessoas tentando negociar a sua ida para os Estados Unidos, obtendo visto do consulado, né, com a entrega dos meus clientes. Há um forjamento de provas e que aí, né, deixa toda a dúvida e realmente sobre essa atividade. De qualquer forma, foi uma grande vitória. A gente trabalhou com bastante afinco, foi bastante árduo, foram 40 e poucos dias, né, de muito trabalho, e que agora, né, conseguimos esse êxito tão importante. Doutor Jefferson, só para lembrar o nosso amigo que assiste o programa, quais as acusações realmente que pesavam sobre os clientes? Falsificação de documentos, né, públicos e privados, formação de quadrilha, né, e falsificação de passaportes, falsificação de declaração de imposto de renda, CPF e CNPJ. Esses eram
eram as tipificações. Muito bem, isso quer dizer que em tese existe, por exemplo, agora a possibilidade dessa investigação começar do zero e tentar outra vez colocar os 3 na cadeia? É possível, porém, é bastante complexo, né? Até primeiro pelo estardalhaço já ocorrido, que de uma forma acabou tendo outro desfecho. E segundo, claro, há uma investigação, ela talvez se inicie, vai ficar a critério da Polícia Federal, mas a prova toda colhida até então ela é nula, não tem validade nenhuma. As interceptações telefônicas, o qual não foram encontrados, né, evidências como foram todas declaradas, essas não têm mais validade, nem os documentos apreendidos. Obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho. A gente reconhece a eficiência, essa, na verdade, a importância grande nessa matéria, o trabalho eficiente da equipe de advogados, porque os 3 estavam presos, quer dizer, os advogados foram atrás, fizeram o seu próprio trabalho de investigação em cima da lei e descobriram esse furo, descobriram aí essa irregularidade. Na realidade, a competência da prisão dos 3 era uma competência numa instância maior, não é verdade, doutor? Não diria maior, né? Porque seria de uma outra instância paralela, né? Porque a gente tem que separar a Justiça Federal, que é a Justiça Federal, e a Justiça Estadual, que é a Justiça Comum. Então, as infrações de matéria da Justiça Comum são de competência dela, ela é responsável, e a de Federal, competência da Justiça Federal, né? Não há uma questão de instância, relação entre elas. Não há uma hierarquia Elas são independentes na sua atuação. Tá bom, obrigado, doutor. Está aqui também o José de Oliveira, dá licença, doutor Jefferson. O José passou por uma experiência traumática, né, José? É um pouco meio complicado, né? Uma vez recolhido ao cárcere, é muito complicada a situação, né? Principalmente para um pai de família que tem a sua família, sofre muito também, né? Certo. E o que você espera agora, por exemplo, a gente conversava ali com o advogado, você tem alguma preocupação de uma nova investigação ser feita, ser descoberta alguma coisa? Você realmente é inocente de tudo isso? Onde é que está a tua inocência nesse caso todo, essas acusações todas aí? Realmente, preocupação não tenho, devido que é o tal negócio, cada um sabe o que faz, né? Eu já, pela Operação Bye Bye Brasil e pela primeira e segunda vez, já foi constatado que eu simplesmente fazia agendamento, taxa, devido no Citibanco, encaminhava as pessoas para o consulado americano. E dessa vez não foi diferente, mas talvez pela mídia ou sei lá o que, por parte da polícia, sempre tem essa tese de falsificação, mais ou menos por aí, né? Então a gente não tem preocupação sobre isso, estou com a consciência limpa. Tranquila consciência? Tranquilo. O sofrimento maior é quando se destaca um qualquer tipo de papel diante do judiciário, coisa assim, joga um pai de família na cadeia e a pessoa sofre mesmo. Não só eu, como qualquer pessoa, né? E fora isso, não tenho que me preocupar, não. Tá bom. Obrigado pela entrevista, viu? E aqui, por exemplo, ainda o Wilson, né? O Wilson José de Souza, Então, nós queremos aqui dizer que essas pessoas estão livres, não é? Está comprovado através do trabalho dos advogados, né? A irregularidade no processo, eles estão livres dessa acusação. O Wilson José de Souza, o Jair Pérez Raupe e o José de Oliveira, que conversou conosco aqui para o programa Linha Verdade. As imagens são de Luan Santiago e a reportagem é de Beto Silva para o Linha Verdade.